de que forma os princípios da Constituição, eu não estou dizendo uma ideologia de um partido político, mas da nossa Constituição, que é basicamente a nossa bússola, que fala também de política externa, de soberania, mas também de paz e de multilateralismo, como você pensa em traduzir justamente a Constituição em política externa? Que caminho você tomaria? Jamil, não há projeção real, não é, dos valores que o Brasil cultiva e que inscreveu na sua Constituição de 88, se não houver cá dentro um projeto nacional balizador do nosso conjunto de valores. Não é? E o Brasil navega a esmo, não é? Meio que entrou aí como um vagão descuidado nesse trem do neoliberalismo, compreensível porque essa ideologia esmagou a própria esquerda europeia, na medida em que o colapso do modelo soviético e marxista-leninista parece não ser mais sustentável. Há uma ideia na esquerda europeia de que o que se importa agora é adotar esse caminho, isso até 2008 era flagrante, hoje também uma grande perplexidade nisso, e tentar uma espécie de humanização do caminho. Não é? As hordas de imigrantes e de refugiados que vão se agravar profundamente agora colapsaram essa compreensão e a política está desmoralizada, e não por acaso você vê o que está acontecendo em matéria de transgressões da precária ordem internacional. Então, de trás para diante, vamos ver. Eu creio que o Brasil, ao celebrar um projeto nacional de desenvolvimento, para cá, para nossos próprios interesses, vai afirmar dois conjuntos de valores. Um mais geral, que tem assento no direito, que tem assento na moral, que tem assento em valores que hoje são praticamente ingênuos diante de uma ordem internacional, onde a força bruta ainda é a força prevalente, onde a unipolaridade imperial ainda é o argumento que relativiza todos os outros valores. Mas para uma potência intermediária e para um país que pretende um lugar grande na ordem internacional do futuro da humanidade, o Brasil não pode desprezar esses valores. Então, a ideia de não intervenção, de autodeterminação dos povos, de solução pacífica dos conflitos, não é? de pugnarmos por uma ordem multilateral assentada no direito e na não violência, esse é o conjunto de valores mais graves, aonde nós devemos nos refugiar sempre que houver essas contradições em que a guerra, não é, tem como primeira vítima a verdade, a propaganda em tempos de internet distorce completamente, então é hora de nós termos clareza daquilo que, sistematizado pelo Barão do Rio Branco, afirmado em momentos graves da vida brasileira por Santiago Dantas, por exemplo, permanecem dramaticamente vivos. Porém, na medida em que um projeto nacional de desenvolvimento brasileiro nos abrirá determinados antagonismos e agravará outros tantos, o Brasil tem que ter algumas clarezas. Por exemplo, nós precisamos nos assenhorear do nosso território e produzir uma resposta consequente, crível, honesta, primeiro para o nosso povo, mas como exemplaridade para o conjunto das nações do planeta em relação à questão do meio ambiente, a questão do enfrentamento do terrorismo, a questão, enfim, a do meio ambiente é mais exemplar de tudo quanto eu quero dizer para dar esse exemplo. E isso nos dará autoridade para pugnar em ambiente bilateral, em ambiente multilateral e em ambiente de uma nova ordem internacional por algumas coisas que são bastante pragmáticas a depender do Projeto Nacional de Desenvolvimento, cujos fundamentos eu defendo com clareza. Primeiro, pugnar por um regime de preferências industriais naqueles setores em que o Brasil tem aptidão natural, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia e das energias alternativas, o complexo industrial da defesa, são exemplos bastante pragmáticos. O Brasil precisa lutar também por um regime de transferências tecnológicas sensíveis, para que nós possamos sair do atraso com um fast track também em alguns setores, e a questão de satélite e foguetes é uma questão crítica que dependerá muito gravemente na medida em que eu conheço telegramas norte-americanos para a Ucrânia, por exemplo, vedando de forma absolutamente grosseira e despudorada que o Brasil tenha autonomia em matéria de lançamento de satélites, de foguetes, mesmo que seja exclusivamente para fins pacíficos, como é a tradição brasileira. E, por fim, um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods. Hoje, o Brasil tem reservas cambiais bastante confortáveis, mas elas correspondem a uma dívida que está caminhando por um gravíssimo galope
de iminência de liquidez, que não precisa que aconteça. Basta que a desconfiança do mundo, né, se agrave, como já está acontecendo no Brasil hoje, e as nossas reservas cambiais terão que ser utilizadas para ciclos especulativos contra a nossa moeda. E isso tudo pede também, né, um regime de financiamento que não seja submisso às interdições que os norte-americanos impuseram no sistema de Bretton Woods, Banco Mundial e FMI especialmente. Portanto, dois conjuntos de valores, né, os valores que, a despeito do pragmatismo que assenta na violência, na força, na prepotência e nos apanha uma nação impotente nesses argumentos, moralmente não será irrelevante, pelo contrário, persistirmos nos aforamentos internacionais, seja em que circunstância for, nessa linha dos princípios do Barão do Rio Branco, e, por outro lado, buscar de forma objetiva e pragmática nas nossas relações internacionais, bilaterais ou de grupos, como é o BRICS, por exemplo, esses valores que eu lhe descrevi. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.